Tá gravando? Bom, salve Maria, irmãozinhos! Hoje eu decidi gravar esse vídeo para falar de um tema muito legal. De uns tempos pra cá eu fiquei meditando. E é interessante isso, que muitos jovens, principalmente os jovens, mas muitos católicos que desejam viver a fé tal qual ela é, em obediência à Santa Mãe Igreja, eles gostam de ler muitos livros. E há uma vasta opção de livros para a gente começar a ler, porque nós temos 2000 anos de história de igreja e muitos santos que escreveram para ela. Mas, dentre essa vastidão de opções, quais são os livros que nós devemos sempre carregar com a gente, desde o berço até o túmulo? Livros que podem ser considerados os pilares de nossa fé. Mediante essa problemática, eu cheguei a uma conclusão. Cheguei à conclusão de que há 4 livros que são indispensáveis para a nossa fé. São livros que nós devemos ler, meditar cotidianamente, todos os dias de nossa vida. São livros que eu posso dizer que são inesgotáveis. A cada momento da nossa vida, esses livros podem nos alicerçar para a santidade e nos conduzir a Deus. Mas quais são esses livros? Muito bem. O primeiro livro que eu quero falar é a Bíblia. Sim, a Bíblia é o livro por excelência da nossa fé. É o livro que a igreja nos deu, a palavra que Deus revelou, que se encarnou por meio de Cristo e que a igreja nos deu, são as Sagradas Escrituras. Por meio da Bíblia, nós ouvimos o que Deus quer falar conosco e nós conseguimos responder o chamado de Deus. Infelizmente, muitos católicos não têm um conhecimento afinco das Sagradas Escrituras. E por esse desconhecimento acabam abandonando a fé, abandonando a igreja, cometendo apostasia e indo buscar Deus em outras seitas e denominações que não são cristãs. Por isso, nós devemos ler a Bíblia, nos alimentar da Bíblia. A Bíblia é um alimento. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, diz o Salmo. Então nós devemos carregar a Bíblia sempre conosco, lê-la, estudá-la e nos alimentar dela à luz da tradição, porque nós sabemos, obviamente, que foi a igreja que nos deu a Bíblia, e não a Bíblia que nos deu a igreja. Por isso, as Sagradas Escrituras são extremamente importantes para a nossa vida espiritual e para a nossa santidade. O segundo livro que é importante é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, essa edição aqui amarelinha, ele foi promulgado pelo Papa João Paulo II, hoje santo, após o Concílio Vaticano II. E por que ele é tão importante? Porque por meio dele nós conseguimos compreender a tradição da nossa fé, a nossa fé plena. Outro motivo para as pessoas saírem da Igreja de Cristo é não conhecer a sua fé, não saber dar as razões da sua fé àqueles que lhe pedem. Por isso que é importante o estudo da nossa doutrina. Doutrina de 2000 anos, que foi criada por Cristo e mantida pelos apóstolos ininterruptamente até hoje, pelo magistério da igreja. Então nós devemos estudar o Catecismo da Igreja Católica, para poder levar a Igreja de Cristo para aqueles que nos pedem. Muitas vezes a gente não sabe responder perguntas tolas, como por exemplo, o que significa a palavra católico? A gente não sabe. Mas se estudarmos o Catecismo, nós saberemos responder. E são nessas pequenas coisas que as pessoas se aproximam da Igreja de Cristo ou se afastam dela. Então é importante sim o estudo da nossa doutrina, da nossa tradição, da nossa fé, que está presente no nosso catecismo. Esse livro amarelo aqui, super discreto e, enfim, né, bem fininho. O terceiro livro que eu acho extremamente importante, esses dois foram mais doutrinais, né? Nossa doutrina, nossa fé, nossa tradição. O primeiro, ele é diferenciado dos outros terceiros porque é um livro sagrado, mas também é relacionado à nossa fé, à nossa tradição. E o terceiro livro é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, esse livrinho aqui. Muitos católicos tradicionais estão se consagrando à Virgem Santíssima, com a graça de Deus. Estão se tornando escravos da Virgem, como nos pede a própria Virgem, né? Nós nos tornemos escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, passando pelas mãos dela. Este livrinho, escrito por São Luís Maria Guion de Montfort, no século XVIII, um sacerdote francês, ele
foi um livro que deixou o inferno extremamente irado, porque conforme as pessoas foram propagando a devoção da Virgem Santíssima, mais elas foram perseguidas e mais mártires a igreja foi produzindo. Para vocês terem uma ideia, como diz Padre Paulo Ricardo, a gente sabe que um livro é de Deus não pelo número de publicações, mas sim pelo número de santos que esse livro gerou. E esse livrinho aqui gerou grandes santos da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus se consagrou por esse método. São Padre Pio de Pietrelcina, atualmente o Santo Papa João Paulo II, São Dom Bosco, São Domingos Sávio, enfim, uma multidão de santos que, a partir do método que São Luís Maria Grignoni de Montfort organizou, porque não foi ele que criou, ele organizou nesse tratado, tornou mais acessível para a gente, muitos santos foram gerados no seio da Virgem Maria. E como nós somos católicos, nós reconhecemos Maria como a Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, concebida sem pecado original, assunta aos céus, coroada a Rainha dos santos e dos anjos, Rainha do céu e da terra. Nós devemos defender a nossa Mãe, porque nós somos muitas vezes atacados com pessoas que odeiam a Santíssima Virgem e querem nos fazer odiar a Santíssima Virgem. Ou não necessariamente odiar, mas desprezá-la como uma mulher qualquer. Então, esse livrinho aqui nos ajuda a responder questões com relação ao nosso relacionamento com a Virgem. O livro começa dizendo assim: a Virgem perante Deus ela é um átomo, um nada. Mas perante os homens é a mais deslumbrante de todas as criaturas. Então, este pequeno livro é muito importante para a gente poder amadurecer a nossa devoção à Virgem e para aqueles que desejam se consagrem à Virgem Santíssima, que eu super recomendo, pelo método de São Luís Maria Grignoni de Montfort. Esse foi o nosso terceiro livrinho. E o nosso quarto livrinho, muito importante, é A Imitação de Cristo. Sim, esse livro, escrito pelo sacerdote alemão Tomás de Kempis, ele foi, depois da Bíblia, o livro mais vendido durante o século XV. Durante a Idade Média, ele foi um livro muito vendido porque ele conseguiu, de uma forma muito simples, mostrar como que nós podemos nos conformar a Cristo, nos configurar a Ele. E eu acho interessante esses dois livros, o Tratado e a Imitação, porque a imitação nos fala como nos conformarmos com Cristo Jesus. E o tratado nos fala, nós devemos nos conformar com Cristo Jesus, mas podemos passar pelas mãos dóceis de Maria. E tudo fica tão mais simples. E realmente, eu sou consagrada e posso dizer que funciona. Então, esse livro aqui é um livro muito importante, também gerou muitos santos. A partir dele, o Santo Inácio de Loyola conseguiu criar os seus exercícios espirituais. Santa Teresinha do Menino Jesus cita muito a imitação de Cristo. Ela fala que na sua infância ela gostava tanto desse livro que ela chegava a decorá-lo. E as pessoas, porque achavam bonitinho, perguntavam para ela: Teresinha, me fale do capítulo tal da imitação. E ela lá respondia. Eu conheci esse livro por meio de História de uma Alma, a autobiografia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas esse livro aqui gerou muitos santos e ele realmente é um livro que nos ajuda a viver a santidade no dia a dia. Como ele é organizado em pequenos capítulos, nós podemos ler cada capítulo por dia. Assim como a Bíblia, ler em pedacinhos, nós podemos ler esse livro cotidianamente em pedacinhos também, não linearmente. E é um livro extremamente espiritual. Foi escrito para religiosos, mas pode sim ser adaptado a nós, leigos, que vivemos aqui na vocação não religiosa, sei lá, leiga consagrada ou matrimonial. Então, irmãozinhos e irmãzinhas, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Esses 4 livros são de extrema importância pra gente. Nós que estamos passando por um momento difícil no nosso país, vemos que vamos enfrentar uma guerra, nós cristãos que estamos fiéis à fé. Por isso que eu digo, rezai sempre o Santo Terço, como nos pede a Virgem de Fátima, rezai todos os dias para alcançarem a paz. Nos coloquemos diante de Deus como oferendas em reparação às ofensas cometidas ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Em suma, eu peço a vós, sede santos, como meu Pai é santo.
Assim Jesus Cristo nos pediu e assim nós devemos caminhar rumo à santidade. Nós iremos sofrer muito, passar por muitas dificuldades. Não estamos em momentos bons para o cristianismo. Afinal, nós nunca estaremos, essa não é a nossa pátria é a pátria celeste. Aqui estamos no exílio, né? Por isso que essas 4 obras são importantíssimas para a nossa fé. Importantíssimas para que nós mantenhamos nossa fé afinca na tradição, nas Sagradas Escrituras, nos ensinamentos dos santos padres, fiéis à igreja. E é isso aí, irmãozinhos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí a minha página. Vejam o meu blog, A Santa Modéstia, para as moças que querem viver a modéstia. Quem quiser comprar véu para usar a Santa Missa, também tem um blog, Mater Dei, Véus Mater Dei. E é isso aí. Salve Maria!